Amém, queridos? Shalom, a paz do Senhor, amém? Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Gostaria de cumprimentar a igreja mais uma vez. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero só reforçar, amém? Temos feito isso algumas vezes durante esse último mês. Semana que vem já é então a celebração das crianças, o Dia das Crianças. Então é importante. Quem é pai de crianças abaixo de 12 anos, levante a sua mão, por favor. Crianças abaixo de 12, ok, uau, que maravilha. Então você precisa, antes de ir embora hoje, fazer a inscrição do seu pequenino. Vai ser um dia maravilhoso, amém? Muita programação, palavra de Deus, vai ser especial. E a gente está empenhando muito esforço para que seja um dia maravilhoso para eles. Mas precisamos que os pais tragam as crianças. Um aviso muito importante: crianças abaixo de 6 anos. Você que tem seu filho com menos de 6 anos, eles não poderão ficar aqui sem a sua presença ou de um responsável. Amém? Que algumas mães já chegaram e falaram assim: que bom, vou trazer meu filho e vou tirar um dia de folga, né? A ideia não vai ser bem essa, até porque não tem como a gente separar pessoas só para ficar cuidando do seu pequenino, porque são muitos, né? Num ambiente aberto, amém? Lógico, vamos promover toda a segurança, né? Ninguém vai ter acesso lá fora, mas os pequeninos precisam de um cuidado maior. E você, como mãe, sabe melhor do que eu, como pai, sabe melhor do que eu. Amém? Então, antes de ir embora, faça a sua inscrição ali fora. Amém? Só quem está vivo, diga aleluia. Quem está dormindo, diga amém. Essa é boa, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos na nossa quarta e última ministração Em paralelo ao Setembro Amarelo, nós fizemos uma série sobre a esperança, sobre aquilo que move a nossa vida e aquilo que devemos carregar como não somente um símbolo no coração, mas um firme fundamento. Nós já falamos em diversos temas acerca da existência do homem e acerca do motivo pelo qual nós estamos aqui neste momento, neste plano, nessa circunstância, nesta família. Sabemos que não somos um acidente de percurso, mesmo que com relacionamentos errados, mesmo com uma paternidade ilegítima, não existem filhos ilegítimos. Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de propósitos, e nada foge do controle desse Deus que sabe de tudo, pode tudo e criou você, te conheceu antes mesmo de você ser colocado no ventre da sua mãe. Ele já tinha escolhido você para que você existisse. Então a nossa vida não é um acidente, e hoje nós queremos encerrar essa série com uma pergunta: qual então a razão de tudo, ou a razão para tudo isso? E eu quero que você mais uma vez, se possível, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, porque sem o Senhor é impossível, meu Deus, termos uma resposta adequada. Ainda que de alguma forma nossa mente seja iluminada, isso não trará, meu Deus, um alívio ao coração. Sem a tua presença e a sua revelação, meu Deus, podemos filosofar, dialogar sobre tantos temas que poderão trazer talvez alguma luz na consciência, mas não trará a mudança necessária, não trará a convicção necessária para continuarmos a caminhada. Pelo menos não continuar de forma saudável, de forma, meu Deus, a entender os propósitos de Deus, ou de forma, meu Deus, a saciar o propósito ao qual, ou o desejo do céu acerca da nossa existência.
Senhor, então nos leva a compreender, nos leva, meu Deus, Pai, a não somente entender na mente, não apenas a ouvir com os ouvidos, mas leva-nos também a enxergar, nos leva, meu Deus, com o coração, compreender, subir ao nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós que amamos o Senhor. Nos guie mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos acelerar aqui que já comeram 5 minutos. Vamos lá. Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra Romanos capítulo 11. Vai ser projetado também aqui, Romanos 11, 36. E assim que você achar, diga amém. Nós já estamos falando sobre esse versículo desde o início. É o nosso versículo-chave. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Aqui o escritor está dizendo que todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que existe veio dele, é dele e se findará nele. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por nosso Deus. Sejam coisas terrenas ou celestiais, coisas que conhecemos ou desconhecemos, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Mais uma vez queremos afirmar, você não está aqui por acaso. Não é o acaso que estamos aqui. Não é o motivo de uma relação talvez equivocada dos nossos pais. Não foi um erro deles. Você é um projeto de Deus. Mas precisamos responder algumas perguntas. E a primeira que eu quero fazer, qual é a importância que nós temos dado a Deus na nossa vida? Qual é a importância e qual a relevância de Deus sobre nós? Outra pergunta, qual é o espaço que Deus e a vida espiritual têm ocupado na nossa agenda semanal? Aonde Deus está na nossa programação? E de cara eu já quero pontuar sobre essa resposta. Se na nossa agenda Deus está no domingo à noite, infelizmente, estamos muito mais distantes de Deus do que imaginamos. Se o lugar de Deus e a vida espiritual se resume aos domingos à noite, vamos falar de um crente um pouco mais assíduo, um domingo à noite, um sábado à noite, ou quem sabe, um dia da semana na nossa célula, estamos mais distantes do que imaginamos de Deus. Outra pergunta: o que você está fazendo aqui na terra? Você já descobriu? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Então hoje nós queremos ajudar um pouco nisso. Tudo na vida é para Deus. Tudo é para Deus. Já disse alguém antes que todo caminho nos leva a Deus. E às vezes, tomados por religiosidade, podemos dizer, não, é mentira. Nem todo caminho nos levará a Deus. Por quê? Porque somente Jesus é o caminho, Ele mesmo diz. Jesus é o caminho para aqueles que por Ele encontrarão a vida. Mas todos os caminhos nos levarão a Deus. E infelizmente, infelizmente não, mas isso é um fato. Todos nós receberemos apenas 2 coisas de Deus. Uns receberão uma coisa, outros outra. Alguns receberão de Deus graça e outros receberão justiça. São as 2 coisas que aguardam todos os homens no último dia: justiça e graça. Ao que caminharem com Jesus, o que percorrerem o caminho que é Cristo, encontrarão graça. Os que não, os que pegarem qualquer outro caminho, encontrarão apenas justiça. Algumas vezes dizemos, Senhor, faça a tua justiça sobre mim. Misericórdia, não faça mais essa oração.
Porque para nós, o que nós precisamos e carecemos é de graça. A justiça de Deus sobre nós nos levará para o inferno, porque todos nós pecamos e estamos distantes da glória de Deus, carecemos, o que resta a nós é o inferno. Nossa vida, nosso casamento, nossa família, graduação, carreira, nossos negócios, tudo o que fazemos, planos, sonhos, precisam ser direcionados por Deus. Esse tudo na vida é para Deus, é que toda a minha existência, todo o presente, todo o futuro precisa ser dirigido por Deus. Nós precisamos entender que Ele reina e tudo é para a sua glória. Do contrário, tudo se torna fútil, inútil e vão. O Senhor precisa ser Senhor não apenas do nosso culto. O Senhor não pode ser apenas o Senhor das canções que entoamos. O Senhor não pode ser apenas o Senhor do dízimo ou da oferta que entregamos. O Senhor precisa reinar em tudo. Em tudo, todos os sonhos, planos, conquistas, todo o meu presente, mais uma vez, e o meu futuro precisa depender desse Deus, imutável, justo e fiel. O objetivo fundamental, então, de todo o universo é demonstrar a glória de Deus. O objetivo de toda a criação é resplandecer a glória de Deus. Esta é a razão por que tudo existe, incluindo eu e você. Existimos para que a glória do Senhor seja manifesta. Olhemos então o que Isaías diz. Isaías 43:7. Tudo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Tudo que existir, tudo que você vê, tudo que contemplamos, todo o resplendor do universo, existe para a minha glória. E por mais que o nosso coração terrível diga assim, nossa, que Deus, né? Centralizador, exatamente, é isso. É isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Ele pertence a glória e Ele não a divide com ninguém. É dele, é para Ele, todas as coisas são para Ele. É um Deus que não aceita ser coadjuvante em nada, nem mesmo nas coisas que julgamos ser pertinentes somente o nosso próprio entendimento e consciência, nossas próprias experiências. Deus não leva isso em consideração, apesar de sermos capazes de fazer muita coisa. Ele quer que vivamos uma vida digna de glória a Ele. A Ele. E Ele não divide nada com ninguém. Essa glória não. O Senhor nos torna participantes de sua glória, mas Ele não a divide com ninguém. E o que é participar da glória de Deus? É nós contemplarmos o que Ele está fazendo, é nós estarmos de alguma forma inseridas naquilo que Deus já está comprometido por completo em realizar. E Deus está tão empenhado em realizar a sua obra, de salvar toda a criação, de redimir desde o tempo, desde a criação a tudo, que Ele empenhou o próprio Filho, para que ninguém roube dele a glória que pertence somente a Ele. Outra pergunta então, o que é a glória de Deus? É o que Deus é. A glória de Deus é o que Ele é. Olhemos a palavra de Deus, a lei de Deus, que às vezes achamos tão difícil, tão complexa, impossível de ser feita pelo homem, e ela é impossível. A lei se torna impossível para que todo homem reconheça que precisa de um Salvador, mas a lei de Deus, tão difícil e complexa, nada mais é do que o apresentar das características de Deus. A Bíblia é o resplendor de quem Ele é. Então a Bíblia é a glória de Deus impressa em páginas. A glória de Deus é o próprio Deus. Então quando eu sou cheio de Deus e eu manifesto quem Deus é, isso é a glória de Deus.
E a glória de Deus não é apenas um movimento, um barulho, povo falando em línguas, curas e milagres. Não, a glória de Deus é quem Ele é. Então, quando a glória de Deus se manifesta? Quando Deus se revela. E como Ele se revela? Por Sua palavra. Deus se revela em canções. Deus se revela num cuidado de uma mãe para com um filho. Deus se revela de como um patrão gere bem os seus negócios, como Ele trata seus clientes, como comemos, como tomamos banho, como dormimos, como sonhamos. Tudo é para a glória de Deus, e Deus se revelando, essa é a glória de Deus no meio dos homens. Quem está entendendo, diga amém. Então não há como revelar a glória de Deus sem o conhecimento de Deus. Não há como eu revelar a glória de Deus sem Deus. Outra pergunta: onde está essa glória no nosso meio? Para onde foi a glória de Deus? O que nós fizemos com a glória de Deus? Mas eu digo para você uma coisa: onde está a glória de Deus? É só olharmos para os lados. Como nós lemos, o Senhor cria tudo para a sua própria glória. Tudo que existe é para Ele. Olhe então, das criaturas microscópicas até o sol. Outros, existem, como seria agora me apertei no plural de sol. Sóis. Outros sóis que não conhecemos, que são maiores do que o nosso. De criaturas que não são possíveis de serem vistas através de olhos, a coisas tão grandes como o sol. Tudo que existe, existe para a sua glória. Desde as 4 estações do ano, a galáxias desconhecidas, tudo revela o Criador. Salmo 19 vai dizer o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro, uma noite o revela a outra noite, um dia conta para o outro dia acerca dessa majestade da criação de Deus, e uma noite também conta para a outra. Olha, a glória de Deus resplandece em todo o firmamento e em toda a terra. Ainda que não vejamos a glória de Deus no fogo, no vento, no terremoto, ainda podemos ver no silêncio. É só olharmos para o lado. A brisa batendo em nosso rosto, tudo isso proclama a glória de Deus. E Deus revelou a sua glória desde o início. Adão e Eva no jardim do Éden, Abraão e Isaque sobre o monte. Vemos Moisés no deserto, vemos o tabernáculo, vemos o livramento de Daniel na cova dos leões. Mas também vemos Jesus com uma prostituta. Vemos Cristo e Deus, a criação, se revelando de maneira tão gloriosa, mas também de maneira tão simples. Há pessoas que de outrora seriam desprezadas por religiosos, Deus também revelando a sua glória sobre elas, salvando, e a Ele sendo dado glória mais uma vez, porque tudo começa nele. Tudo precisa passar por Ele, ainda que sejam as minhas mãos tocando alguém. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, veríamos a mão de Deus tocando, porque Ele também realiza, não somente arquiteta, mas também opera em todos, tanto a vida como salvação. Deus está operando, trabalhando para que a sua glória se torne conhecida entre os homens. Seu nome seja temido e adorado, reverenciado. E sobretudo através do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Seu nascimento e sua vida, sua morte e sua ressurreição. Ali é o ápice do revelar da glória de Deus. Mas que muitas vezes nos é velado. Mas haverá um dia que tudo isso será descortinado diante de nós. E veremos a glória de Deus resplandecendo como a luz do sol. Já não haverá mais a necessidade da fé, porque o contemplaremos, o aguardado, o desejado, aquilo que a fé nos levava, a certeza, a convicção, o firme fundamento estará diante de nós agora. E que grande dia será esse? Mas entenda uma coisa, eu creio que cada um de nós já foi a um culto fúnebre.
Alguém já foi aqui em um culto fúnebre? Diga amém, quem já foi. E eu quero dizer para você, talvez você ouviu Salmo 116. Alguns geralmente usam muito esse versículo e diz o seguinte, principalmente nas versões Almeida, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, vai dizer o seguinte, o verso 15: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Quem já ouviu esse versículo, diga amém. Precioso é ao Senhor, ou preciosa, né, aos olhos do Senhor, a morte dos seus. Mas aqui esse precioso é iacar. Iacar é custoso, é dependioso. E se você tiver a versão, pode ser a NVI ou até mesmo a King James, você vai ver que custa muito ao Senhor. A palavra correta seria custa, é custoso ao Senhor perder os seus. É custoso a Deus perder os seus. Nós estamos em setembro, né, você pode fazer uma pesquisa, e nem muito longe, talvez até perto de nós. Nós estávamos conversando esses dias, o apóstolo Ronaldo, né, algumas outras pessoas. Quantas pessoas que cometem suicídio aqui na nossa cidade? Né? Tivemos o episódio ali no Limpão, tivemos o policial que se suicidou. É um número alarmante. Mas o mais alarmante ainda é porque isso não é uma característica ou algo que acontece somente com as pessoas que de alguma forma não conhecem o Evangelho. Na pandemia nós vimos um número muito alto de pastores cometendo suicídio. Eu quero dizer para você o seguinte, para um Deus que tem propósito sobre todas as coisas, uma formiga que está agora a cortar uma folha, Deus tem um propósito para aquela formiga. O Senhor vai dizer que os pássaros que não plantam, nem colhem, não falta alimento para eles. Os lírios dos campos que hoje estão formosos no campo, mas amanhã vem o sol e eles murcham. Deus tem um propósito para eles também. E Deus fala assim, quanto mais a nós, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um propósito sobre nós, é um propósito extremamente alto. Há uma expectativa muito grande acerca da criação e principalmente daquilo que Deus cria a sua própria imagem e a sua semelhança. Então não se engane, aos olhos de Deus é muito custoso quando um de nós parte dessa terra sem termos cumprido o propósito que Ele estabeleceu. Deus não vê com bons olhos quando nós encerramos a nossa carreira quando encerramos o nosso tempo aqui sem completar a carreira. Pastor, mas e quem morre de morte natural? Vejamos o que é morte natural. Porque tem um avivalista que eu não sei se é o J.C. Riley, mas ele diz o seguinte, ele diz assim, Deus me deu uma palavra e um cavalo. Eu não cuidei bem do cavalo, a mensagem não pôde ser anunciada. O que significa isso? O cavalo que ele está dizendo era ele mesmo. Deus me deu um cavalo, um corpo, mas eu não cuidei bem do meu corpo. Esse cara morreu com 29 anos, se eu não me engano. 29 anos, muito jovem, morreu, porque não cuidou bem do seu corpo também. E às vezes generalizamos o suicídio somente a fatalidade, mas muitos de nós também estamos matando esse cavalo e não cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Não estou fazendo aqui uma apologia a você ir para a academia, mas também é necessário. Não estou aqui falando apenas de você comer melhor, mas isso também é necessário. Por quê? Porque a vida é preciosa demais aos olhos de Deus, para que nós venhamos entregá-la, ou que nós venhamos jogar a toalha, sem ter cumprido o propósito e a expectativa que o céu tem sobre a nossa existência. E a nossa existência precisa dar glória a Deus, precisa revelar quem Jesus é. E Jesus Cristo é a máxima revelação da glória de Deus entre os homens. De toda notícia e toda informação que toda a humanidade precisa ter, é que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que morreu
para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou para nos levar para o céu. A informação, a revelação da glória de Deus mais no nível mais alto é Jesus Cristo. Esse Cristo precisa ser anunciado e vivido por nós, porque a glória de Deus revelada em Cristo Jesus é a luz que o mundo precisa. Diante de tanta escuridão, tantas notícias terríveis, Jesus é a luz que precisa brilhar nessa escuridão. E aqueles que a têm já passou da morte para a vida. Estamos da morte para a vida. Se Cristo não for tudo em nós, corremos um sério risco de estar vivendo uma vida sem sentido. Sem sentido, não temos para onde ir, não sabemos de onde viemos, não sabemos quem somos, não sabemos a quem pertencemos. Mais uma vez, o nosso coração, que é egoísta, vai lutar desesperadamente contra toda e qualquer força que queira dominar sobre nós, que vá além dos nossos próprios desejos e intenções. Se quando você escuta que Deus tem um propósito para a sua vida, o seu coração se fecha e há algo endurecendo em você, é porque o seu coração ainda é hedonista, o seu egocentrismo ainda está latente em você. Porque o nosso homem natural irá lutar com todas as forças contra todo o propósito de Deus. Tudo o que faz com que não tenhamos o controle e o domínio da nossa vida sempre será colocado de lado no nosso coração carnal. Nada que nos rouba nossos próprios planos trazem alegria a um coração que não é rendido a Jesus. Eu não ia falar sobre isso, mas uma vez o apóstolo Ronaldo recebeu uma mulher enfurecida no seu escritório. Por quê? Porque o filho dela decidiu ir para o seminário, só que ela tinha outros planos para ele. Ela entrou então naquela sala e falou assim: olha, pastor, é o seguinte, vocês querem enviar o meu filho para o seminário, mas eu tenho outros planos para ele. Já investi muito na vida dele, tem muitos sonhos, muitos projetos, e ele não vai. O apóstolo Ronaldo falou assim: tudo bem, você é a mãe dele, então ele não vai. Então ele não vai. Então aquela mulher se deu por satisfeita, pronto, retomei o plano original. Então ela se levanta para ir embora, só que há um Deus que sabe e pode todas as coisas. Tocou na consciência daquela mulher e a fez lembrar de tempos atrás, quando ela pegou aquele mesmo filho. Ela foi a uma igreja, mesmo sem saber o que estava fazendo direito, mas ela foi a uma igreja, e ela foi lembrada que na hora da oferta e dos dízimos, ela estava com muita vontade de ofertar e dizimar, só que ela não tinha nada. Então ela, consigo e Deus, falou: Senhor, eu não tenho nada para ofertar, mas eu quero ofertar o que eu tenho de melhor. Eu vou ofertar o meu filho mais velho, ele é do Senhor. Naquela hora, aquela mulher, ou aquela mãe, lembrou dessa aliança que ela fez com Deus. Deus a fez lembrar dessa aliança. Então naquela hora ela se volta para o apóstolo e fala assim: apóstolo, eu não posso, porque aconteceu isso, e Deus está me cobrando ele agora. Há um propósito para todas as coisas. Alianças que um dia fizemos, talvez caiu no nosso esquecimento. Ele não se esqueceu e não irá nos cobrar pela aliança que fizemos, mas principalmente pelo propósito que há debaixo do céu. Há um propósito, a nossa vida não é em vão, não é inútil. Por mais que nós tenhamos o desejo de controlar tantas coisas, não será possível viver o melhor de Deus sem entregar tudo a Ele. Sem entregar tudo a Ele, não há como eu render glórias ao Senhor enquanto eu não abrir mão do meu ego. Como então eu posso dar ou viver uma vida que glorifique ao Senhor? Eu preciso abrir mão do meu ego. Mas
mas não é o que eu sonhei, não é o que eu sempre desejei. Vai falar isso para José, vai falar isso para Daniel, vai falar isso para Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, porque havia um propósito bem definido pelo Pai, e nem o próprio Filho quis ir contra estes propósitos, e essa alegria, e esse pesar momentâneo, também trará alegria, porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito, haverá alegria. Não há uma pessoa que decide abrir mão do seu próprio ego, para viver para Jesus, que ao olhar para trás não vai dizer, valeu a pena. Porque o que o mundo tem a nos oferecer, tristeza, mágoas, amarguras e decepções, ao olhar para trás todo homem se frustra, porque viu que pegou o pior caminho. Mas a todos quantos o Senhor entregou o caminho da vida e decidiram dar um passo de fé, olharão para trás e não haverão arrependimentos, a não ser de ter feito mais. Senhor, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais, eu poderia ter lido mais a Bíblia, eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter sofrido mais, Jesus, se eu soubesse que ao chegar aqui no fim da carreira, Senhor, era isso que me aguardava. Não se engane, não são ruas de ouro, não são palácios, mas é a revelação plena da glória de Deus. Isso será suficiente para enxugar toda lágrima dos nossos olhos, remover toda dor, todo o peso será arrancado, porque estaremos diante daquele, o Alfa e o Ômega, estaremos diante do início e o fim, estaremos diante daquele que criou todas as coisas, daquele que rege todo o universo. Meu Deus, não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Não a nós, não é para nós, não tem a ver conosco, o plano de Deus não tem a ver conosco, nós somos apenas o quê? O propósito de Deus clamou pela nossa existência. Antes de existirmos, o propósito veio primeiro. O Senhor no céu falou, eu preciso realizar algo, e esse propósito clamou para que você viesse a existir. O propósito de Deus é o motivo pelo qual existimos. Existe um propósito para a nossa vida, existe um destino, existe um meio de vida, existe um fim para todas as coisas, e não é apenas o fim de final, mas uma finalidade, um motivo pela existência, e não é apenas sofrimento e dor. O nosso eu, se não for sacrificado, ele irá roubar a glória de Deus. Até mesmo como pastor, eu peço perdão em nome de outros pastores, porque às vezes o que nós revelamos é uma vida inalcançável. Inalcançável. Às vezes revelamos uma vida perfeita, de que talvez passamos a impressão de que não temos problemas. Às vezes passamos a impressão de que para nós o caminho foi muito fácil. Mas para você que é pastor é fácil, mas não é, isso é mentira, não é. E nunca, nunca queremos nós tomarmos o lugar da glória de Deus, porque se algo tem sido possível, é por causa dele. Se algo está acontecendo, é por causa dele. Se há algum proveito na minha vida, de qualquer outro homem de Deus, é porque ele tem feito algo. Não é por nós, não é porque um dia nascemos, nem mesmo uma aliança que pais fizeram em nosso nome, é que as coisas estão dando certo, mas é porque ele está empenhado. O que Deus precisa é apenas que nós falemos um sim para ele. Senhor, que seja feita a tua e não a minha vontade, não a mim, mais ao teu nome da glória, Senhor. Segundo ponto, como eu faço então para dar glória a Deus, é quando eu digo não à idolatria. E mais uma vez, a idolatria tem muito mais a ver conosco do que com o ídolo em si. Quando falamos de idolatria, é fácil nos arremeter a imagens, esculturas e outras coisas, mas a idolatria, ela inicia no nosso ego. A base de toda idolatria é o ego, porque todo homem é idólatra não de outra coisa do que a si mesmo.
é o ídolo que mais lhe convém, é a imagem que mais lhe traz prazer aos olhos. Todo homem que quer dar glória a Deus, ele precisa então abrir mão da idolatria. Ídolos que são colocados, o dinheiro, a fama, o reconhecimento, a glória. Abrir mão, porque se eu não abro mão da idolatria, infelizmente, não serei capaz de dar glória a Deus. Ainda que eu dê o maior glória a Deus da igreja, o mais alto, o glória a Deus que Ele quer não é esse que podemos declarar com a boca para Ele, mas é o glória que viveremos. É a glória ao Senhor pelas escolhas que optamos. Isso renderá glória. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. É Ele, é por Ele, é por meio dEle e para Ele todas as coisas. Terceiro ponto, e último também. Quando então nós podemos dar glória a Deus? Como que a nossa vida glorifica ao Senhor? Quando nós dizemos sim para Cristo. Quando falamos sim para Ele. Se coloque de pé. Quando falamos sim para Jesus. Sim para Jesus. Se coloque de pé, mas não se disperse, por favor. Já estou encerrando de verdade. Quando eu falo sim para Cristo, eu dou glória a Deus. Porque o sim para Jesus não é apenas você dizer assim, estou cansado do pecado. Não é apenas você dizer, Senhor, eu estou me rendendo. Também quer dizer isso, mas não apenas isso. Mas a glória que eu estou rendendo a Deus pelo sim a Jesus, é que eu estou aceitando o plano perfeito de Deus sobre mim. Senhor, eu compreendo que o seu plano, eu compreendo que o seu propósito é muito maior e melhor do que o meu. Eu entendo que as suas verdades são muito melhores do que as minhas. Eu, sim, estou convicto de que não sou mais capaz de lutar as lutas a qual a minha vida me colocou. Mas eu sei que o Senhor é meu escudo e o meu refúgio. Eu dou glórias a Jesus, porque, como nós vemos na própria palavra de Deus, fui crucificado com Cristo. Assim, já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Meu irmão, por mais que seja tão complicado entender, uma vida proposital, ela não é para ser entendida, ela é para ser vivida. As mudanças que tanto ansiamos e sabemos que precisamos, não virão apenas como mágica, mas virão porque agora Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, e isso é um bom motivo para viver. Às vezes estamos naufragando porque tentamos de tudo, de todos os lados. Às vezes nós, como crentes, ou evangélicos, eu não sei se você já ouviu essa afirmação, mas alguns dizem assim, o cara quando ele não dá nada, ele dá um crente. Alguém já viu isso? O cara não deu nada, o cara era bandido, matador, bebedor de cachaça, não era nada, perdão da palavra, vagabundo, deu um crente. Às vezes a gente se ofende, o quê, e tal. Mas é uma verdade, não talvez que você chegou a estes extremos, mas o homem de Deus é aquele que reconheceu que nada pode. É aquilo que nós temos sido ensinados nos últimos tempos, é quando o homem reconhece que ele é um miserável. Eu sou miserável, eu não tenho o que fazer, já tentei de tudo, já quebrei a cara em todo lado, todo relacionamento não me traz alegria, todo sucesso e fama, dinheiro, carros, viagens, nada mais me sacia. Reconhecemos então agora que eu preciso de Deus. Precisamos de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, o Senhor será glorificado. Ele será glorificado, ainda que seja tudo por Ele. A oração que eu preciso fazer eu não sei, mas Ele vai fazer por mim, isso vai dar glória a Deus.
eu não sei ter comunhão. Ele vai me ensinar para que isso também gere glória para Ele. A Ele é digno, a Ele sejam os louvores, exaltação, honra, glória a Deus. Que você nunca mais dê um glória a Deus da mesma forma, mas que você olhe para você, veja Cristo em você e glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Sim, nos domingos nos reunimos aqui, nos reunimos na célula, porque durante toda a semana nós rendemos glória a Ele de forma individual. Agora nós nos unimos para render glória a Ele de forma coletiva, uma contemplação coletiva que é capaz de trazer a presença de Deus no meio do seu povo. Deus habita no meio dos louvores, Deus está presente aonde Ele é desejado. Que a sua vida deseje, que a sua vida glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, que vivamos uma vida diferente, que vivamos uma vida de alegria e expectativa, porque já não mais nós vivemos, já não vivemos para os nossos próprios desejos, mas hoje nós entendemos que Deus tem um propósito. Deus estava convicto em nos criar, em nos formar, e Ele não perdeu o controle, ainda que a minha vida não esteja mais rendendo tanto louvor como Ele é digno. Ele não perdeu o controle, nos trouxe a este lugar para outra vez olharmos para Ele, olhar e confiar, descansar nele, porque Ele tem o controle sobre tudo. Se a minha vida é dele, Ele tem o controle, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para a sua vida. Então se alegre, mude o seu semblante, olhe para Ele e glorifique o nome dEle. Diga: obrigado, Jesus, porque eu não estou aqui ao acaso, ainda que o mar tente nos submergir, a tua mão nos alcançará. Jesus, se o Senhor estiver em nós, há esperança ainda, o nome de Deus será glorificado. Então feche os seus olhos e comece a glorificar a Ele. Diga: obrigado, Jesus, obrigado, e eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Obrigado, Jesus, obrigado, porque eu não sou uma obra do acaso, mas o Senhor confeccionou a minha existência para que eu renda glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome. Senhor, iniciamos com a nossa boca, glória a Deus, mas a nossa vida também exaltará o Seu nome. As pessoas olharão para nós, Senhor, e darão glória ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, e por isso estamos alegres, contentes, celebramos ao Senhor, porque Ele está no nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Uou! Aleluia!